E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeiro e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Mais um episódio de Glitter no canal, dessa vez o episódio de número 20. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Então, JK, vamos lá. Jungkook sabia 4 coisas sobre Georgia Bones. 1. Ela era absolutamente rebelde. 2. Ela não tinha medo de nada, a não ser machucar as pessoas que amava. 3. Ela era apaixonada por Taehan. E 4. Ela e Heather eram amigas. O primeiro fato já dizia bastante sobre sua personalidade aventureira e livre, mas Jungkook achava que, algumas vezes, Georgia passava dos limites, como quando ela chutou um policial durante uma revista e acabou sendo presa por uma noite inteira. Seu estilo de vida era perigoso e certamente traria problemas muito maiores no futuro, eles tendo relação com drogas ou não. Se ela não morresse de overdose, morreria na mesma faixa etária de alguma outra coisa igualmente ruim, com socos ou até mesmo facadas. O segundo fato era interessante, porque Georgia expressou diversas vezes sua preocupação em ser a destruição de seus amigos, sobretudo a de Taehan, que geralmente topava tudo que era sugerido. Mas ela também nunca parava de arranjar encrencas, nem quando, em uma noite fria do caralho, foi abordada indo para um show com Jimin por traficantes irritados e armados. Ela conseguiu controlar a situação, mas se não conseguisse, bom, ambos estariam mortos agora. O terceiro fato era o mais preocupante. Jungkook estava quase no final do diário, mais ou menos um mês antes da morte de Georgia, e os sentimentos dela por Taehan não diminuíram nem mesmo 1%. Ela era perdidamente apaixonada por ele, daquele tipo que escreve poemas e pedaços de música, ou até mesmo quem compra doces ou chocolates que lembrem momentos dos dois. O beijo, que aconteceu no dia que a mãe dela partiu sem olhar para trás, foi um momento exato em que Georgia parou de negar o que sentia para se expressar livremente em forma de qualquer coisa que parecesse viável. Mas logo, foi depois disso que ela também percebeu que Taehan talvez não gostasse de garotas. Georgia descobriu um padrão. Ela tentava tocá-lo como tinha feito aquela noite, tentava atiçá-lo com roupas bonitas e maquiagens ousadas, sussurrava no pescoço dele e colocava seio nas costas largas, mas nada surtiu efeito, nem mesmo quando, em uma bebedeira depois de um ensaio, mordeu a pontinha da orelha vermelha dele por culpa do álcool. Taehan apenas soltou um risinho tímido e se afastou levemente, praticamente tombando no sofá de tanto sono. Mas ele tava com sono. Oh. Ele tava com sono. Desesperada e sem saber o que fazer, Georgia pensou que seria uma boa ideia contar isso para a única amiga tão fodida quanto ela. E Heather acabou contando aos colegas de banda só porque achava que Taehan olhava para a bunda deles o tempo inteiro, o que para Georgia era uma tremenda besteira. As duas não se falavam desde a mudança de Heather para Manhattan e Jungkook parou a leitura aí, depois de virar a noite lendo uma página atrás da outra, com a curiosidade borbulhando dentro da pele como a água fervente. Precisava dormir, já que viajaria com a banda no fim da tarde, mas não estava exatamente com sono, então pensou em tomar um banho e passar o resto da manhã no apartamento de Taehan. Depois de se vestir com uma jardineira curta de lavagem clara, JK pegou o celular no meio das cobertas para mandar uma mensagem a Taehan, mas para saber se já estava acordado às 8 da manhã. Bom dia, Tai. Você já tá acordado? Tô sem sono, cara triste. JK sabia que o celular de Taehan era uma porcaria, então esperou 30 minutos por uma resposta, suspirando o tempo todo, tão entediado que sentia que morreria se ele demorasse muito mais. Boy, tô de pé, passando café, isso rimou, vem aqui, traz violão. Que emoji é esse? Eu tô te esperando como um beijinho. Já tô indo.
Carinha feliz. JK levantou, caminhou até o guarda-roupa e espirrou um pouco de perfume no pescoço e nos pulsos antes de abrir a caixinha de maquiagens, sorrindo para os lápis e a cola que Taeha comprara recentemente. JK tinha infinitos lápis de olhos de todas as cores diferentes, mas quando viu a animação dele, precisou fingir que nunca na vida tinha visto algo assim, o que valeu a pena, porque o sorriso sincero de Taeha era lindo de se ver. Como Taeha explicou, JK riscou as pálpebras com um lápis azul, e melecou o delineado com a cola e salpicou glitter em cima, limpando o excesso com um pincel fininho. Se olhou no espelho e sorriu para o próprio reflexo, lançando-se uma piscadela charmosa logo depois e caminhando para fora do apartamento com um violão pendurado no ombro pela alça, madeira polida roçando delicadamente em seu quadril. Bateu na porta de Taeha e olhou para os próprios pés caçando tênis pretos surrados, torcendo os lábios ao perceber que tinha esquecido que eles estavam tão feios e desgastados, mas não conseguia voltar para trocar, porque a trinca girou e a porta abriu. Taeha apareceu com um sorriso, estava com o cabelo completamente bagunçado e armado, com o rosto inchado de sono, mas continuava lindo. Tão lindo que JK se aproximou para beijá-lo na bochecha, e teria feito isso se Taeha não tivesse segurado em seus ombros para afastar levemente os corpos. Ele encarou seu rosto, mas especificamente seus olhos, abrindo a boca conforme percebia o que tinha em suas pálpebras. Taeha ofegou. Ficou tão lindo que eu acho que eu estou sonhando, ele disse, contorcendo o rosto em uma careta chorosa puramente encenada. Ah, boy, você acaba comigo. JK soltou um sopro debochado e beijou o pescoço dele antes de entrar, aspirando o leve aroma de sabonete de lavanda que parecia sempre presente na pele dourada, fazendo JK colocá-lo abaixo de baunilha em suas listas de cheiros favoritos. Parou na frente do balcão e foi aí que escutou um violão tocando no quarto. Olhou para Taeha confuso, mas ele não percebeu. Estava ocupado demais colocando café em 2 xícaras com desenho de ursinhos, sorrisinho ainda bobo presente nos lábios levemente ressecados. Quem está aqui? Perguntou, já imaginando que fosse Hosuke ou Namjoon, pelo jeito profissional que as notas soavam. Nossa, é Sam Cooke? Taeha respondeu, entregando a JK uma xícara. Minha mãe veio me ver e Caleb veio me deixar um mapa de Boston, então ele está enrolando aqui até o horário de trabalhar. JK quase fez uma careta, quase. Se segurou no último segundo, quando os lábios começaram a curvar para baixo, e a garganta fechou com tanta força que uma leve coceira nela obrigou sua boca a abrir para que uma curta sessão de tosse saísse. Ah, resmungou, coçando levemente o meio das sobrancelhas com o mindinho. Entendi. Eu disse que você estava vindo pra cá, daí ele deu a ideia de ficarmos tocando violão. Taeha disse, animado, e caminhou para o quarto, tagarelando sobre como a música acalmava sua alma. E eu acho que eu sou feito de música, sabe? Bizarro pensar isso, tipo, ninguém é feito de música, mas eu literalmente respiro ela. A JK entra no quarto. Susan estava esparramada na cama, com os joelhos para cima e os pés descalços bem apertados no colchão. Caleb, por outro lado, estava sentado na beirada, com o violão no colo, dedilhando suavemente as cordas. Mentalmente, Jungkook revirou os olhos. Oi, Su, JK disse e, muito a contragosto, se direcionou a Caleb. Oi, Caleb. Ele olhou para trás, abrindo um sorriso enorme que não era nada falso, não como o que estava nascendo nos próprios lábios. Bom dia, Jungkook, ele disse. Taeha correu para trocar de roupa assim que te chamou para vir aqui, sabia? Susan soltou um risinho. Ele estava com o pijama velho todo furado, ela disse. Já mandei jogar aquele treco fora, mas Taeha é apegada em porcaria. Olhou para Taeha levantando uma sobrancelha em diversão, praticamente escorregando a língua entre os dentes só para provocá-lo, o que pareceu funcionar. Taeha fechou o rosto em uma carranca emburrada. Calem a boca vocês dois, por favor, ele disse,
se jogando de costas ao lado de Susan. Eu faço o que eu quiser. Claro, filho. Taehan mostrou a língua para ela. Ele estava deitado de um jeito tão confortável, com as pernas tão abertas, que JK se sentiu vontade de deitar em cima daquele peitoral largo e respirar a lavanda do pescoço. Gostava de ficar assim com Taehan quando eles raramente só conversavam e não se pegavam. Sentia segurança e calmaria, algo bem próximo do que sentia quando fazia o mesmo com Storm. Geralmente depois do sexo, quando se completavam daquele jeito, sublime que sempre fazia seu coração disparar, porque sentia que pertencia a alguém e pertencer a alguém era uma coisa especial. Era delicado e também era um pouco celestial, com aquela sensação flutuante no peito que deixava tudo mais fácil, mais emocionante e mais firme. JK queria pertencer a Taehan, mas não achava que isso aconteceria. Pelo menos, não achava que isso aconteceria tão cedo. Então só bastava imaginar. Era melhor do que nada, afinal. Caleb começou a tocar uma infinidade de músicas do Sam Cooke, da Aretha Franklin e da Etta James. JK não sabia tocar nenhuma, então só observava quieto Taehan fazer um dueto com ele. E o que com certeza não era uma coisa legal, porque se sentia tão fora e tão tolo, como se tivesse perdido alguma coisa. Perdido o exato momento em que Taehan começará a se abrir tanto como uma pessoa ainda tão desconhecida. Em sua cabeça, isso não fazia sentido. Quando Susan pegou o violão de JK para tocar Janis Joplin, Caleb estendeu o de Taehan em direção a ele, que encarou o gesto com desconfiança, não conseguindo não estreitar os olhos ao sorriso gentil de sempre. Taehan me disse que é sua cantora favorita. Ele apontou para o violão com o queixo. Pode tocar. Relutante, Jungkook aceitou o violão, mas se sentia nervoso tocando perto do Caleb. Então estava errando notas básicas e se frustrando por isso, porque Caleb era tão profissional e JK ainda era um principiante que não queria aparecer. Não com Taehan ali, observando atentamente todos os movimentos de seus dedos. Grunhiu e errou de novo, soltando um suspiro de raiva logo depois, com os dedos enroscando nas cordas e também uns dos outros. Eram coisas que não costumavam acontecer quando JK estava tocando sozinho, completamente confiante nas próprias habilidades e nas dicas de Taehan, mas que, quando aconteciam, não eram grande coisa e não lhe incomodavam tanto. No entanto agora, estava sendo capaz de ferver sua nuca com tanta intensidade que nem mesmo um banho gelado faria a sensação ir embora. Estava parecendo um estambanado e os olhos de Caleb continuavam em cima de seus movimentos, capturando tudo, um erro atrás do outro e mais um, como se tirasse sarro de sua cara e estivesse prestes a deixar a gargalhada escapar. Respirou fundo e se concentrou só na música, esquecendo que as outras pessoas estavam ao seu redor. Então conseguiu sair do começo de Move Over e partiu para o refrão, acompanhando Susan sem muitas dificuldades, apenas soltando algumas das cordas um pouco antes, o que fazia aquele som rasgado a atravessar os ouvidos, mas Susan cobria sem hesitação, incentivando-a a continuar. Abriu um sorrisinho charmoso, inclinando mais a cabeça para perto do violão e sentindo a melodia tocando no fundo do peito. Às vezes, JK esquecia do significado dela em sua vida, então era difícil não se desesperar com os shows, com a pressão, com os fãs. Quando parava e pensava no passado, na infância e na adolescência conturbada, na primeira vez em que viu Taehan de verdade e quando cantou com o coração naquela garagem, conseguia deixar todas as inseguranças de lado e só se soltar, e era por isso que suas performances eram espetaculares. JK tocou com Susan quase 6 músicas da Joplin e quando terminou, Taehan estava com um sorriso orgulhoso no rosto. Era tão grande que suas bochechas subiam nos olhos, formando 2 bolinhas que se pareciam com bolinhos japoneses daqueles que sua mãe adorava comprar na feirinha do bairro. Quis beijá-lo e acariciá-lo nos cabelos macios, mas se conteve e apenas sorriu de volta, entregando o violão para ele, que apertou levemente os dedos nos seus por alguns segundos tão curtos que ninguém percebeu, apenas os dois, presos em um mundo próprio que criaram delicadamente com o passar dos meses. Acho que já está na hora de te ensinar guitarra, JK, ele disse,
dedilhando notas aleatórias, rosto virado para cima como um verdadeiro profissional. Você está indo muito bem no violão, então podemos dar um passo, o que acha? Olhou para Caleb e encolheu os ombros, constrangido. Queria responder com uma piada. Queria responder como sempre respondia quando estavam sozinhos, mas sentia que parecia estranho, que seria íntimo demais. Então balançou a cabeça concordando. Sua avó ficaria orgulhoso de te ver passando o que aprendeu assim, Susan disse, prendendo os longos cabelos em um coque alto. JK, o meu pai era um roqueiro de primeira, sabia? Mas ele tinha muita classe também. Era todo tatuado, mas sabia falar sobre literatura como ninguém. Taehan o adorava, eram inseparáveis. Olhou para Taehan, que continuava dedilhando o violão, mas sem nenhum sinal de tristeza nos movimentos. Sempre que conversavam sobre isso, ele se lembrava do avô com muito carinho, nunca com mágoa ou ressentimento, nunca como JK se lembrava de Danny. Era muito bonito de se observar. Taehan me disse, respondeu. Ele tinha um cabelão, não tinha? Soltou um risinho, empurrando Taehan com um pé descalço. Susan riu também. Sim, e uma barba gigante também, ela disse. Taehan queria deixar crescer assim, mas só nasceram uns cabelinhos aleatórios pelo queixo e pelas bochechas. Caleb, cuidado, ele vai ficar com tanta inveja da sua barba que ela vai cair. Não é possível, Taehan gritou nervoso. Caleb, não dá bola pra ela, essa mulher é doida. Já entendi por que você encara tanto o meu rosto, quer que eu fique sem barba, não quer? Caleb levantou as sobrancelhas provocativo e JK quis revirar os olhos de novo. Vou me proteger, sai daqui. E JK tá com ciúmes. Olha o que você faz com os meus amigos, mãe. Depois de longos minutos de provocações entre os três, Susan precisou ir embora, pedindo para Taehan acompanhá-la até a rua, e quando os dois saíram, o silêncio perturbador preencheu o ambiente, fazendo JK sentir vontade de correr para longe, se trancar no banheiro e esperar que o clima esquisito evaporasse. Sabia que a parte da culpa era sua, por ter surtado com Caleb naquela noite, mas também achava que a outra parte da culpa era dele, por ficar se metendo no assunto dos outros. Era uma provocação mútua que tinha como fonte Taehan, que sequer sabia o que estava acontecendo, tão alheio em esconder as coisas que não notava o claro desconforto entre eles. JK olhou para baixo, para as coxas expostas na jardineira. Não queria olhar para Caleb. Se sentia uma criança perto dele, uma criança birrenta e desesperada por atenção, que não sabia lidar com a paixão, e essa sensação só se intensificava quando JK percebia que era verdade, que ele não sabia mesmo. Estava com vergonha. Jungkook? Caleb chamou, mas JK não olhou para ele, apenas resmungou algo parecido com Tudo bem, eu acho que você ainda está incomodado com aquela nossa conversa, então eu só queria dizer que você não precisa ficar com a impressão errada. Que impressão? Franziu as sobrancelhas, esperando que ele só desistisse de falar sobre o assunto. Escutou ele suspirar. Eu não tenho um interesse romântico no Taehan, Caleb disse. Não olho para ele com segundas intenções, não tenho as vontades que você tem, somos só amigos. Só amigos. JK? Torceu os lábios. Não era isso que parecia incomodar seu coração, era o fato de que sentia que os dois não estavam sendo sinceros sobre alguma outra coisa, e talvez até estivesse delirando quanto a isso, mas JK era só sensitivo demais e observador demais. Era quase como se já tivesse certeza, mas estivesse só esperando que contassem. Eu sei, murmurou, desejando não prolongar demais essa interação esquisita. Eu sei, tudo bem? Não sou dono do Taehan, então ele pode fazer o que quiser. Não, você não entendeu, Caleb bufou, engatinhando na cama até estar perto de JK, que conseguiu sentir o cheiro do perfume masculino intenso. Ele não quer, e eu também não, somos só amigos. Vocês já conversaram sobre isso? Perguntou, ainda sem coragem para encará-lo. JK te disse que Taehan conversava muito coisas comigo. Ele respondeu cauteloso, você não precisa ficar inseguro. Eu não estou com esse tipo de ciúmes, não me chame de controlador. Olhou finalmente para ele, tentando passar firmeza com a expressão facial completamente fechada.
É só que eu sinto que eu perdi alguma coisa entre nossa briga e nossa reconciliação. Você sabe que ele é gay, não sabe? Caleb parou por um segundo, recuando alguns centímetros até estar sentado em cima das panturrilhas, boca levemente aberta enquanto parecia pensar em uma resposta. Ele nunca me disse. Caleb coçou a barba, mantendo um brilho confiante nos olhos, mas bom, eu noto, já fui como ele. Não tão extremo, não tão reprimido, mas já fui. Todos nós já fomos. J.K. estreitou os olhos. Então você é gay? Perguntou, desconfiado. E conheceu Taehan em um bar? Quando Caleb abriu a boca para responder, a porta do apartamento abriu. Então ele levantou com pressa, raspando as mãos na calça social justa e aparentemente muito cara, olhar preocupado indo desesperado de J.K. ao corredor. Taehan apareceu cantando alguma coisa que J.K. não entendeu. Não era inglês e também não era coreano, mas parecia um pouco com espanhol. Então talvez fosse, e talvez ele tivesse prestado mais atenção se Caleb não estivesse bem na sua frente, prestes a contar algo importante. Boy, você conhece Legião Urbana? Taehan se jogou de costas na cama, olhando para J.K. de cabeça para baixo. Renato Russo? J.K. parou de encarar Caleb para franzir o senho, confuso. Taehan definitivamente não estava falando inglês e isso era perceptível pela língua meio enrolada dele, cheia de dificuldade para pronunciar as palavras esquisitas. Como? Perguntou, estreitando os olhos e abrindo levemente a boca. Legion, o quê? Já vou indo, Caleb disse, chamando a atenção de Taehan. Tentem não se perder em Boston, espero que façam bons shows. Você quer que eu te leve até lá fora? Taehan sentou, passando os dedos pelo cabelo armado. Não se preocupa, ele piscou, então virou para J.K. uma última vez. Boa sorte. Caleb saiu assobiando, desaparecendo tão rápido do apartamento que sua presença rapidamente se transformou em apenas um fantasma cheiroso. Fantasma que pareceu subir nos ombros de J.K. e puxar todo o seu corpo para baixo. Taehan voltou a deitar, rolando o corpo de um lado para o outro como um bom preguiçoso. Resmungos manhosos escapando cheios dos lábios bonitos e levemente ressecados por culpa do sono, e as pernas cobertas por uma calça moletom bem esticadas nos lençóis, tão esticadas que pareciam até de pau. Quis ir com isso. Taehan tinha um lado dengoso muito adorável que estava aparecendo com muita frequência nos últimos dias, principalmente depois dos curtos sexos que faziam. Ele sempre pedia por muitas coisas como J.K. faz carinho no meu cabelo, J.K. me abraça, J.K. me beija, J.K. vem mais pra perto de mim. E era sempre com um prazer fazer, sorrisinho bobo rasgando suas bochechas toda vez que o tom molenga começava a ecoar em seus ouvidos. Você está morrendo de sono, disse, esfregando o ombro dele com a sola do pé. Tenta dormir mais um pouco, meu bem. A viagem terá 3 horas, você vai dirigindo, não vai? Ele reclamou, cobrindo o rosto com os braços. Não gosto de dormir tanto. Você tem o pensamento de um velho de 80 anos. Pelo amor de Deus, rolou os olhos. Anda, vai dormir. Não quero morrer antes de ser rico e com o sono desse jeito você vai acabar batendo a van. Não quero. Taehan resmungou, rolando outra vez e parando de barriga para baixo. Quero tomar banho para despertar. Taehan estreitou os olhos, mas sabia que, teimoso como Taehan era, não adiantaria muito mandar desse jeito, então apenas suspirou e deu de ombros. Então vai, se inclinou nos joelhos para dar 2 tapas fortes na bunda dele, o que o fez chiar e se encolher. Vai, sinto o cheiro de maconha daqui, e ela está irritando o meu nariz. Ele levantou o rosto, a expressão indignada fazendo J.K. gargalhar. Você também fuma maconha. Não me incomoda quando o cheiro está em mim, bateu na bunda dele outra vez. Anda, sai daqui. Taehan levantou resmungando, andou resmungando, saiu do quarto resmungando e se trancou no quarto resmungando, e J.K. quase pensou que ele voltaria resmungando. Revirou os olhos. Taehan parecia uma mula inflexível algumas vezes, com umas opiniões fortes que não mudavam por nada, nem mesmo se estivessem erradas ou se fizessem mal à sua saúde, como não tratar a insônia que tinha desde garoto, por exemplo. Taehan não dormia direito, no máximo algumas poucas horas por noite. Ele se remexia o tempo inteiro, fazia barulhos com a boca e muitas vezes cantava.
Quando pegava no sono, chegava a roncar de tanto cansaço, mas o descanso não durava muito tempo porque ele levantava logo em seguida, desperto demais para conseguir sequer ficar deitado ao lado de JK, para aproveitar os últimos poucos minutos antes de ir trabalhar. A única vez que ele dormiu que nem pedra foi demitido. Das outras, quando chegava sempre atrasado no trabalho, é porque estava com preguiça e não com sono, então ele simplesmente não ia. Ficava apenas tocando violão ou então vegetando no sofá olhando para o teto. Jungkook não gostava disso, não gostava de vê-lo se sabotando desse jeito, mas ele nunca ouvia. Sempre fingia que estava ocupado demais para prestar atenção no que JK estava dizendo, ou então mudava de assunto em um corte firme que dava até desgosto. Então, bom, JK não tinha mais o que fazer, por mais que isso incomodasse profundamente seu coração. Quando Taeha voltou, estava só de cueca, esfregando os cabelos molhados com a toalha e cantarolando, de novo, naquele idioma que JK não conseguia entender. "O que você está cantando?" perguntou emburrado. JK detestava não conhecer uma música, fazia com que ele se sentisse burro e inútil. "Fala logo, Tai." Taeha soltou um riso divertido e se jogou na beirada da cama, sentando de pernas cruzadas antes de puxar o violão cheio de adesivinhos que ele admirou por um tempo, cutucando as bordas com as unhas bonitas, sempre retinhas e bem cuidadas. "É uma banda do Brasil, boy," ele disse dedilhando algumas cordas. "É uma banda de rock brasileira chamada Legião Urbana. Você nunca ouviu falar?" "Deveria," franziu o senho, ainda achando irritante esse mistério todo. "Eu não conheço nenhuma música do Brasil. Não falo espanhol," chutou, mordiscando o lábio enquanto esperava por uma resposta. "Português," corrigiu. "Vou tocar uma música pra você, se chama Tempo Perdido." "Mas eu não vou entender," protestou, fazendo uma careta. "Não é justo, vou ficar parecendo idiota." Taeha virou para JK, prendendo o rosto dele pelas bochechas com apenas uma mão, dedos fortes espremendo a carne e causando uma dor meio gostosa e meio incômoda pela mandíbula firme. Ele levantou uma sobrancelha, encarando sua boca por longos segundos antes de abrir um sorrisinho convencido, fazendo Jungkook arregalar os olhos para tentar acompanhar esse raciocínio secreto. "Música não se entende, música se sente," ele sussurrou, roçando lábios macios nos seus. "Primeiro ela te toca na alma, depois no cérebro, então você se apaixona pela melodia antes de se apaixonar pela letra. E é assim que funciona. É assim que você vai escutar Legião Urbana. Eu te mostro a tradução quando terminar de tocar." JK abriu a boca para retrucar, mas Taeha calou seus murmúrios com uma bituquinha molhada antes de virar para a frente, posicionar o corpo e começar a tocar, ombros largos indo e vindo em um balançar tranquilo, e cabelos macios cobrindo boa parte dos olhos, olhos intensos e bem focados no violão. Era um som diferente, não era tipicamente americano e também não parecia popular. Tinha um toque bastante original entre uma nota e outra, e Jungkook achava que era coisa de lá, coisa do Brasil, uma coisa muito boa que aconchegava os ouvidos. Então Taeha começou a cantar. A voz grossa e rouca soava como veludo e arrepiava todo o seu corpo, esquentando sua nuca com muita força, fazendo seus pelos criarem vida própria e puxarem sua pele para fora do músculo. Abriu a boca atônito como sempre. Era completamente apaixonado por Taeha e pelos sentimentos que ele deixava vazar sempre que se dedicava à música, principalmente as que mais gostava, cantando com tanto coração que era impossível não se emocionar. Era impossível não perceber que, caramba, ele era mesmo feito disso. "Veja o sol dessa manhã tão cinza." Taeha virou para encarar Jungkook, abrindo um sorrisinho cheio de segredos e insinuações distantes. "A tempestade que chega da cor dos teus olhos castanhos." Taeha tinha a língua um pouco enrolada, parecia difícil de pronunciar, mas ele não se abalava, apenas balançava a cabeça no ritmo da música e batia no chão para complementar. "Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes.
de tudo. Ele sorriu mais uma vez. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Janku saiu de onde estava e foi para trás dele, abraçando-o pelo pescoço e descendo as mãos até o peitoral largo, queixo grudado em um dos ombros fortes e lábios se fechando em beijos singelos pelo pescoço quente e pela mandíbula e pela bochecha. Taehan terminou de cantar e virou o rosto para encarar Janku, que sorriu largo, olhos brilhantes e arregalados de surpresa em vê-lo cantando quase perfeitamente em outro idioma, ainda mais um tão difícil e tão distante. Janku não entendeu absolutamente nada, mas ele sentiu e isso bastou. Eu amo sua voz, sussurrou. Amo sua entrega, sua alma. Taehan soprou um risinho, e eu amo a sua. Levantou a cabeça dele, se ajustando nos joelhos antes de beijá-lo 3 vezes no queixo, mordendo no mesmo lugar logo depois. Taehan traduziu a música para JK, que ficou impressionado. Era uma letra muito bonita e poderosa. Servia perfeitamente de consolos para corações desesperados e, ao mesmo tempo, aconchegados. E JK pediu para que ele tocasse mais algumas antes de tê-la em cima de seu corpo, com ambas as pernas esparramadas ao lado de seus quadris e as mãos grandes bem espalmadas em sua barriga. Taehan estava sorrindo daquele jeito doce de sempre, e JK achava que não dava para ficar mais apaixonado do que já estava por aqueles olhos castanhos pequenos e presunçosos, muito cansados também. Já estava no limite do calor gostoso que lava o corpo e faz tudo parecer infinitamente belo e infinitamente suportável, e não queria descer ou murchar, só subir mais e inchar mais. Sorriu para ele. Você é tão lindo, disse, apertando as coxas roliças e subindo para a cintura fina, acariciando o estômago dele com os polegares. Caralho, como você é lindo. Taehan encolheu os ombros, desbruçando-se para poder aproximar os corpos, brilho emotivo deslizando pela íris. Já se olhou no espelho, ele arqueou uma sobrancelha. Você é mais bonito e ponto final, sussurrou, roçando lábios nos dele, puxando o inferior com os dentes. Janku, sabe o que eu comprei? Ele sussurrou de volta e JK balançou de volta negando. Lubrificante. JK quase engasgou surpreso. Lubrificante? Seu tom de voz saiu quase com um grito, fazendo Taehan gargalhar e assentir. Você tem me tocado sozinho, ele disse. Eu precisava de um desse para fazer o que você faz. Porra, você só se surpreende. Beliscou a cintura dele em uma provocação. Sorrisinho curto enfeitando os lábios. Essa madrugada eu usei 3 dedos, ele confessou, soando tímido por um momento. E você gostou? Apertou as coxas dele de novo, descendo carinho para as panturrilhas. Foi a primeira vez que você usou 3 dedos, meu bem. Taehan mordeu o lábio sugestivo. Gostei, mas seria melhor se fossem os seus. Taehan beijou seu pescoço. Que tal colocá-los em mim agora? JK sorriu. É pra já. Ah. Agora vamos para Taehan. Boston era relativamente fria nessa época do ano. Na verdade, o clima de Boston era quase sempre meio gelado, com aquela umidade, eu acho que é umidade aqui, tá errado, a autora tem que corrigir, com aquela umidade que irritava o nariz e fazia ele escorrer, melando boa parte da boca. Taehan estava fazendo a curva da esquina que daria para o hotel que reservavam quando começou a chover. Os pequenos e sutis pingos de chuva acompanhavam Hosuke tocando Stevie Ray Vaughan e o céu cinza mortificado combinava completamente com as roupas que estava vestindo. Camiseta do filme De Volta para o Futuro, jaqueta de couro preta, calça cargo camuflada e um boné vermelho com a aba virada para trás. Tragou o resto do cigarro que pendia nos lábios melecados de um gloss transparente que JK o obrigou a usar. Estava no quinto ou sexto, quase na metade do maço, e sentia vontade de não parar até o fim do dia. Culpa do nervoso provocado pela brusca mudança de rotina. Achava que se não fumasse, explodiria. Então estava desesperadamente enchendo os pulmões de droga, da droga que, de tanto Caleb criticar, já estava parecendo muito estranha aos lábios.
Infelizmente, ainda era viciado nela, então não podia se dar ao luxo de simplesmente parar, ou os tremores e os pensamentos acelerados voltariam com mais força. Tae-han entrou no estacionamento do hotel, um estabelecimento simples e confortável, que ficava um pouco longe do centro, mas não era sujo, feio ou pequeno. Então isso bastava, já que todos eles pensaram que, no mínimo, ficariam em uma pousada. O único problema era que 4 pessoas teriam que dividir o quarto, e como decidiam no Jogging Po, Jimin ficaria com Hosuke e Jin ficaria com JK, Tae-han e Namjoon sozinhos. Eles desceram do carro e subiram para a recepção do hotel, onde Jin tomou a frente do check-in, pedindo para que esperassem nos sofás enormes de couro do salão. Lugar legal, Jimin disse. Acho que os quartos são bem grandes. Tomara que a cama seja espaçosa, Hosuke resmungou, cutucando a costura da bermuda com a unha. Ou então vou ter que dormir agarradinho com você, Jimin. Seu cu que vai, Jimin retrucou irritado. Que obsessão é essa em dormir agarrado com caras, hein? Hosuke deu de ombros exageradamente, empurrando Jimin com o corpo. A vida é uma só, ele lançou uma piscadela. Não podemos perder oportunidades. E falando nisso, JK mordiscou o lábio, parecendo nervoso e ansioso. Vocês acham que isso vai dar certo? Quer dizer, esse lance de divulgar para fora do Brooklyn? Me sinto em uma área desconhecida, isso é um pouco assustador. Sinto que não estou seguro, sei lá. Tae-han olhou para a frente e segurou a vontade de tocá-lo no joelho em um gesto de conforto. Sabia que JK sempre ficava muito nervoso com coisas diferentes, principalmente com shows mais ousados, e geralmente o abraçava com força antes de deixá-lo sumir por algumas horas, para pensar ou só para fumar, a solidão sendo a única que realmente conseguia acalmá-lo. Perto de tantas pessoas, no entanto, Tae-han não conseguia passar por cima da barreira social que proibia homens de abraçarem outros homens desse jeito tão carinhoso. Então se conteve. Sorriu para ele. Vai dar tudo certo, disse, mesmo que também estivesse bastante nervoso. Você é incrível. Tenho certeza de que vai se sair muito bem. Confie em si mesmo, tudo bem? É, JK, Hosuke concordou. Só respira fundo e canta do jeito que você sempre cantou. Vai dar bom. Pensa que ainda estamos no Brooklyn. Namjoon deu algumas batidinhas no ombro de JK, que abriu um sorriso meio amargo, meio difícil de engolir. Sei que é fácil para qualquer um falar, já que você fica sempre na frente, mas acho que o melhor é pensar que ainda estamos no Brooklyn. Só canta com o coração, as pessoas vão sentir isso, é o que basta. JK mordiscou o lábio mais uma vez, passando os ombros de um rosto para o outro, tão agitado que qualquer um ali conseguia sentir isso. A vibração que arrepiava as peles sensíveis e nervosas às maneiras individuais, afetadas facilmente por qualquer influência vinda de fora, principalmente uma como a de JK, que era pesado demais para ficar somente dentro dele, guardada no peito turbulento. Discretamente, Tae-han enfiou o braço por trás das costas de JK, fazendo carinho na cintura dele. Não era grande coisa, talvez nem surtisse efeito, mas era o que podia dar no momento. Coração batendo acelerado quando viu o rosto dele virando lentamente na direção do seu. A boca charmosa, pintada de um vermelho clarinho, tremulando em um sorrisinho grato que, se estivessem sozinhos, revelaria os dentes da frente, dentes bonitos que Tae-han adorava observar. Valeu, galera, JK disse, suspirando ao se recostar no sofá com o pescoço no encosto. Preciso relaxar um pouco. Cara, tem uma coisinha aqui comigo que vai te relaxar legal, Hosuke comentou. Mas assim, você vai ter que usar algumas horas antes do show, porque vai te deixar meio grog. Mas depois você acorda renovado, super tranquilão. Se quiser, te dou um comprimido por dia até sábado. Tae-han franziu as sobrancelhas, confuso, mas imaginou que fossem pílulas naturais daquela que, às vezes, a mãe comprava quando Jimin tinha crises de raiva repentinas que só passavam com isso e com chás bem quentinhos, cobertores e atenção também, então não prestou muita atenção no que ele disse, foco completamente em Jin voltando com um sorriso enorme de satisfação. Quando ele parou na frente da banda, apenas acenou firme com a cabeça, depois apontou com o queixo para os elevadores, indicando que deveriam subir ao 7º andar depois de, é claro, deixarem as malas com os funcionários da recepção para que levassem até eles mais tarde.
junto de alguma coisa para forrar os estômagos cheios de fome. Já nos quartos, que eram realmente grandes, decidiram que apenas dormiriam pelo resto da noite, e, no dia seguinte, levantariam cedo para que pudessem começar as divulgações, panfletos já impressos bem guardados em uma bolsa cara da Gucci que Jin levava para cima e para baixo, como se fosse um tesouro, o que não era mesmo um exagero. Depois do jantar, se reuniram no quarto de Taehan e, com os violões, treinaram algumas boas canções que apresentariam nos shows, principalmente no último e mais importante, que aconteceria em uma casa gigantesca de um bairro muito importante de Boston. JK ainda estava muito nervoso, trêmulo até, mas assim que Taehan começou a tocar Iris, ele se acalmou quase que automaticamente, cantando com todo o coração como um músico incrível e genial que era. Beber água. Cedo no dia seguinte, Taehan estava tentando acompanhar o ritmo acelerado das passadas de Jin, que ia de um lado para o outro sem nem piscar, com tanta facilidade que nem parecia coisa humana. Ele estava tão animado e tão confiante que contagiava, mas Taehan era um puta de um sedentário e detestava fazer muito esforço. Ele detestava calor, detestava perder tanto tempo com as pernas quando se podia simplesmente ir de carro, de ônibus ou de metrô. Mas exatamente nenhum deles aceitou fazer isso, porque a cidade era muito populosa e o trânsito atrapalharia demais o cronograma montado, que abordava cerca de 5 casas até o fim da tarde, o que parecia coisa fácil e era mesmo, se as casas não ficassem tão longe umas das outras. No primeiro dia, eles conseguiram 2 shows para a mesma noite, no segundo 3, o que fez com que fossem dormir quase às 4 da manhã, no terceiro apenas 1, no quarto 2, no quinto 4 e no sexto 1, e então, como planejaram somente uma apresentação pequena por noite, chegar na sexta-feira com um total de 13 fez com que gritassem de alegria em comemoração, porque estavam indo tão bem que chegava a ser inacreditável, com todas aquelas pessoas pulando, cantando e dançando mesmo que não soubessem nem mesmo quem eles eram, os donos das casas implorando para que voltassem com mais frequência, talvez para que pudessem fechar acordos fixos ou algo assim, e tudo estava sendo anotado por Jin, que fazia um trabalho excepcional como empresário amador. As coisas estavam dando incrivelmente certo e a banda estava decolando, o que faria a queda ser ainda mais desastrosa se acontecesse, mas Taehan não queria pensar nisso, então ele só estava aproveitando o que estava recebendo, decidindo que ousar era muito melhor do que ficar simplesmente esperando que os erros começassem a aparecer. Estava se sentindo bem assim. Depois do show extra, JK sugeriu que fossem beber alguma coisa em uma boate badalada, já que tinham dinheiro para isso, então escolheram um lugar chique, com pessoas chiques esperando na fila, e seguranças também chiques lendo nomes ricos em pranchetas. Eles estavam suados, cheirando a mar salgado e a química de gelo seco, com os cabelos uma confusão armada, as sopas amassadas, tortas ou então abertas na frente, com maquiagens meio escorridas e meio manchadas, mas nenhum deles se importava com isso. Risadas fáceis e piadas besteirentas surgindo do nada naquele sotaque arrastado de Nova York que não tinha muito a ver com a classe de boa parte de Boston. Taehan entrou primeiro, aspirando todo o ar caótico de uma balada. Cigarro, álcool, drogas, perfumes de todos os tipos, hormônios e tesão. Era assim que, normalmente, ele descrevia o que sentia quando inventava de ir para lugares assim. Lugares apertados que faziam com que os corpos se esfregassem uns nos outros do jeito mais indecente possível, despertando aquelas vontades que ficam guardadas por longos e cansativos 6 dias. JK pegou em sua mão no meio do caminho, subindo dedos fortes até seu cotovelo. Ele passou ao seu lado, batendo o peitoral ao seu, então sorriu charmoso e sumiu pelo mar de pessoas. Arrastando Hosoki junto, que estava se mexendo sem sequer precisar ter um ritmo, voz animada soando mesmo de tão longe, amassada pela música e pela agitação constante. Como de costume, Taehan preferiu ficar sentado em um sofá de couro que não cheirava muito bem, mas que bastava. Não gostava muito de dançar e de ter esse tipo de contato com quem não conhecia,
então sempre acabava afundado em algum assento assim que chegava, esperando por cerveja, vodka ou qualquer coisa forte que pudesse esvair todo o cansaço que sentia, enquanto fumava o quanto conseguia, um cigarro atrás do outro e eternamente até o fim do maço. Era melhor que se expor demais, disso Tae-han tinha certeza. Jimin aparece com 2 garrafas de cerveja, sentando ao seu lado enquanto resmungava pela dor que sempre sentia nas panturrilhas por culpa dos movimentos repetidos na bateria. Tae-han pegou uma e Jimin abriu a própria, afundando completamente no sofá, com as costas muito bem apoiadas no encosto e as pernas exageradamente abertas, tão abertas que o joelho batia no seu, causando uma sensação irritante que escorreu quente pelo estômago. Bufou, empurrando o joelho dele para longe, o que o fez soltar uma gargalhada e voltá-lo à posição de antes, dessa vez com ainda mais força. "Por que você é tão implicante?" Tae-han perguntou, tirando os olhos de JK dançando para encarar de mim, que cutucava os dentes com a língua em uma expressão completamente provocativa. "Que saco de mim. A baba vai escorrer, Tai", ele disse, dando um gole na cerveja. Tae-han franziu o senho confuso. "O que?" perguntou, soltando um risinho sem graça. "Do que você está falando?" Jimin rolou os olhos. "Não é óbvio?" Ele apontou com o queixo para a pista de dança e os olhos de Tae-han foram automaticamente em JK, que ainda dançava sem parar. "Você não consegue parar de olhar para ele. É tão descarado que logo aquela bunda pega fogo." Tae-han espremeu os olhos e olhou para Jimin, que tinha uma sobrancelha arqueada e um sorriso maroto de canto, deboche praticamente escorrendo dos poros. "Não é verdade", resmungou emburrado. "Não fico olhando o JK desse jeito." "Qual é, Tae-han? Não fode, vai." Jimin balançou negativamente a cabeça, dando mais um gole na cerveja. "O que é que vocês têm? Você tipo sabe, gosta dele?" Tae-han quase engasgou com a cerveja. Ele tossiu. O que estava na boca escorreu pelo queixo, e a garganta ardeu muito com força. Deixou uma sensação de coceira muito incômoda no fim da língua, que tentou capturar as pequenas gotículas ao redor da boca. "Gostar?" Forçou uma risada exagerada. "Eu e JK só nos beijamos algumas vezes, não tem nada além disso." "Nada?" Jimin soltou um puff e golpeou o ar com um tapinha. "2 homens que vivem se beijando só fazem isso, só beijos, não tem nada além disso." Encolheu os ombros, esperando que isso servisse de resposta, mas Jimin nunca ficava satisfeito com gestos. Ele sempre precisava de mais, precisava de palavras, precisava de confirmação. Então, quando pegou analisando minuciosamente seu rosto outra vez, sentiu vontade de voltar para o hotel e dormir até o próximo dia, porque assim evitaria de ficar pensando em todas essas questões não resolvidas de sua relação com JK, que se tornava intensa a cada dia que passava, cada vez mais tórrida, mais íntima, mais bom, mais alguma coisa. Alguma coisa que Tae-han se recusava a reconhecer. "Acho que isso não é bem da sua conta", disse. "Não fico perguntando se você transa com garotas." "Nossa, uau, então vocês realmente transam?" Jimin começa a rir, cobrindo a boca com a mão que não estava segurando a cerveja. Seu corpo inteiro convulsionava enquanto ele tentava se controlar. "Tai, essa é a primeira vez que eu te vejo sentindo tesão em qualquer ser humano." "Nós não transamos", quase gritou, irritado, mas Jimin não se importava com isso, apenas continuava rindo como se o assunto fosse muito engraçado. "Pare de falar sobre o que você não sabe. Por que não vai arrumar uma foda hoje e me deixar quieto, hein? Parece que gosta de ficar me cutucando." Jimin se aproximou e tombou a cabeça em seus ombros, levantando o rosto para encarar o seu, que estava bem fixo para a frente, com a mandíbula projetada duramente em dentes firmes, sobrancelhas frânzidas em desgosto e olhos bem atentos em JK e Hosuke, que estavam pulando no meio de toda aquela gente, com cervejas na mão, e que parecia ser maconha também. "Você é meu irmão mais novo, é claro que eu adoro ficar te cutucando, ainda mais sobre esse assunto." Ele responde piscando os cílios com rapidez, carinha ingênua soando ainda mais, irritante que as palavras que saíam da boca travessa. "Tai, é sério, eu estou feliz por isso. Você ficou muitos anos acumulando tesão. Acho bom estar colocando para fora agora, independente com quem que seja. Então, o que é isso?" Virou para ele outra vez, empurrando-o com um pouco de brusquidão.
Está tudo bem que eu seja gay depois de ter jogado na minha cara com 1 milhão de vezes que foi esse motivo de nosso pai ter ido embora. Agora está tudo bem pra você, é isso? É isso, Jimin? Jimin abriu a boca para responder, mas Taehan soprou um som debochado, praticamente virando toda a cerveja garganta abaixo, que parecia muito seca para conseguir reproduzir qualquer outra palavra. Estava puto. Estava puto com Jimin, estava puto consigo mesmo, que não conseguia decidir o que sentia, quando raramente se permitia pensar sobre o assunto. Taehan ficava entre sou gay e não sou e, embora ele tenha se convencido de que trocar amassas com um homem, beijar um homem, abraçar um homem, gostar de estar perto de um homem, mais do que gostava de estar perto de uma mulher, não definia como homossexual, um pontinho vermelho brilhava no fundo de sua cabeça, tirando seu sono e algumas vezes sua fome, o que fazia seu humor oscilar constantemente, sempre indo de muito indiferente a muito irritado. Taehan queria ter certeza, mas ele achava que o único jeito de ter certeza era a merda, fazendo sexo com JK, uma coisa que ele desejava com tanta força nos últimos dias que chegava até a transpirar durante os curtos cochilos que tirava na parte da tarde. Sonhos pervertidos rodeando sua mente como demônios desesperados por uma lasquinha da carne do cérebro. Achava que, fazendo sexo com JK, teria uma resposta, mas, apesar de sentir tesão na ideia como nunca tinha sentido por nenhuma outra, o medo falava mais alto, socando sua imaginação até ela murchar completamente e sumir por um momento, desanimado demais para sequer tentar se reerguer rapidamente contra isso, contra essa maldita força sobrenatural que amarrava sua mão e não deixava nada fora do padrão social escapar. Estava excepcionalmente frustrado e estava em dúvida sobre responder ou não essas questões. Estava excepcionalmente frustrado. E estar em dúvida sobre responder ou não essas questões era o que mais matava Taehan, porque ele queria tanto transar com JK, transar de verdade, ir até o final, fazê-lo se sentir bem e fazer seu próprio corpo se sentir bem, mas quando estava prestes a pedir, quando estava prestes a arriscar a dolorosa frase "você não vai mais conseguir voltar atrás", incomodava tanto que acaba repelindo as próprias vontades, deixando Taehan mais uma vez no banco de espera. Já pedi desculpa por isso, Tai, Jimin murmurou, mantendo uma distância segura entre os dois. Mas não posso fazer nada se você quiser continuar me culpando para o resto da vida. Não era isso, mas Taehan queria centralizar sua raiva constante em alguma coisa. E Jimin, infelizmente, acabava sendo essa coisa. As palavras cruéis que ele deixou escapar girando dentro de sua cabeça como um maldito carrossel. Tão vividas e ainda tão recentes que era impossível fingir que nunca existiram, por mais que ele tentasse com muita força, por mais que tentassem com muita vontade. Só estou confuso, confessou, suspirando como se tivesse corrido uma maratona. Eu só não sei o que está acontecendo comigo. Você tem que tentar descobrir, não se esconder ainda mais, Jimin disse, dando mais um golinho na cerveja, que parecia quente entre suas mãos firmes. Só vá em frente, Tai. Só faça o que você tem vontade de fazer e pronto. A resposta vai aparecer em algum momento. Torceu os lábios sem saber o que responder, mas sem vontade também. Não queria falar mais sobre o assunto. Já bastava pensar nele o tempo inteiro. Estava em uma boate, tinha que estar se divertindo e comemorando a vitória da semana, não discutindo sobre suas confusões acerca de sua sexualidade. Então Taehan só deixou que o clima morresse, agradecendo a música alta que preencheu o silêncio que se instaurou após o conselho de Jimin. Cacete, olhou para frente ao escutar Jake gritando. Ele estava andando em sua direção, com Hosuke logo na frente, mas não estava com os olhos nos seus, estava com os olhos nos dele. Você jura? Os dois se jogaram no sofá da frente para o de Taehan, apoiando, pernas cansadas na mesa de centro meio grudenta e meio suja de cerveja, sorrisos luminosos contornando rostos suaves. Sorriu, apaixonado por vê-lo assim, tão feliz e tão solto. Sério, Hosuke respondeu. Ela disse que não me daria a bunda porque não tinha feito a higiene completa e, mesmo tentando explicar que não é bem necessário fazer a chuca todas as vezes, a garota não cedeu. A gente fudeu, mas não do jeito que eu queria.
JK soltou uma gargalhada estridente, acertando um monte de tapas no braço de Hosuke, que só a segurou nos pulsos dele e começou a rir também. Aquele som exagerado tão típico dele, atravessando os ouvidos de Teihan com tanta força que pareceram 2 bombas nucleares. Por que não disse a ela que isso fode o intestino? JK perguntou, jogando o braço para cima para pegar um copo com um garçom que passava. Tipo, não é pra avacalhar, mas também não é como se fosse uma regra. Hosuke assentiu, pegando um copo também. Eu disse. Hosuke bebeu tudo de uma vez, tocando o copo em cima da mesa. Ela só ficou insegura, tudo bem, mas que eu queria foder aquela bunda, eu queria. Teihan franziu as sobrancelhas confuso. Do que vocês estão falando? Perguntou, olhando de JK para Hosuke, que pareciam completamente confortáveis com o assunto. Às vezes, Teihan ficava constrangido por ser tão travado no sexo. Sexo, Hosuke disse, fazendo Teihan revirar os olhos. Ah, você queria que eu fosse mais específico? Pensei que não gostasse de detalhes. Não fode, revirou os olhos outra vez. Anda, do que é que vocês estão falando? Hosuke fez uma careta cheia de malícia, praticamente flertando com Teihan, que segurou a vontade de bufar no meio da cara dele, com o hálito de cerveja e cigarro, mas achava que nem isso o impediria de beijar sua boca, se desse uma brecha assim tão grande. Acho que de sexo anal, Jimin arriscou, olhando para Hosuke em busca de uma aprovação, que veio com um risinho travesso, sabia. É só que eu fui ficar com uma garota na semana passada e queria, você sabe, o tal do sexo anal, mas ela me recusou por não ter lavado o cu. Hosuke deu de ombros pegando outro copinho e virando na garganta sem hesitar. Daí Janku estava me perguntando se eu não disse a ela que lavar o cu o tempo inteiro fode com o intestino, então eu disse que falei, mas que a garota não cedeu. Fim. Teihan olhou para JK, não entendendo absolutamente nada. Das várias vezes em que teve os dedos dele dentro de sua bunda, JK nunca mencionou essa lavagem, então não sabia o que isso significava, muito menos que era necessário fazê-la antes desse tipo de prática, o que fazia querer morrer por pensar que estava sujo e que talvez Janku se sentisse desconfortável com isso. Quis enterrar a cabeça no couro maldito do sofá em que estava sentado, e JK com certeza percebeu, porque estava com a boca grudada no copo, sorrisinho de canto completamente insinuante e olhos astutos mergulhando bem fundos dentro dos seus, como se lessem seus pensamentos. Como é que se eu lavo o cu? Jimin perguntou após gargalhar com as informações da transa fracassada de Hosuke. Eu nunca ouvi falar disso. Acho que com aquele jatinho do mictório, não sei. Hosuke olhou para cima pensativo e depois olhou para JK. Eu não sei como é que é o nome daquele treco, você sabe? JK recostou no sofá, abrindo bem as pernas antes de puxar do bolso o maço de cigarros de sempre, acendendo um antes de sorrir de novo, captando o exato momento em que Teihan sentiu as próprias bochechas ficarem quentes e provavelmente vermelhas. Nem venha, não sei, ele respondeu. Só sei que cu é cu, não posso esperar que saiam rosas de um. Não vamos negligenciar a limpeza, mas também não dá pra ser tão exigente assim. Claro, Jimin concordou. Só acho meio merda. Nada a ver usar aquela merda do mictório, não deve limpar tão bem assim. É o que temos, Hosuke suspirou dramático. As pessoas precisam inventar um equipamento para lavagem de cu. Já não existe isso? JK tragou, soltou fumaça e tragou uma outra vez olhando Teihan de soslaio. Eu acho que existe. Porra, sei lá, Hosuke deu de ombros. Deve existir, mas eu nunca vi por aí. Teihan se certificaria de tentar ficar limpo o mais limpo possível antes de começar a beijá-lo, e talvez sentisse orgulho de si mesmo por mais um avanço em sua pequena aventura de descobertas sobre o sexo gay. A última e mais importante casa de shows era gigantesca. A estrutura era tão grande que se parecia com um estádio, e Teihan estava impressionado, assustado, empolgado e levemente desesperado. Com o rosto suado, virado para o teto de vidro,
contando as pequenas estrelas que faziam a vida ter um pouco mais de sentido. Uma lembrança fresca de que ainda existe muito a se fazer, muitas coisas a se descobrir e muitas questões a se analisar, sempre com aquele toquinho de incentivo que, para Taehan, durante muitos anos vivendo completamente sozinho em um apartamento mofado, significava tudo. Agora, as estrelas já não eram mais seu tudo, mas uma parte dele, uma parte que se conectava lentamente à vida nova que se aflorava como as pétalas singelas e vermelhas de uma rosa repleta de espinhos. Era dolorido pegá-la na mão, apertá-la com muita força e trazê-la para perto do peito com uma coisa que se deve aceitar sem pestanejar, porque os seus dedos estavam sangrando e rejeitando com intensidade sobrenatural, os cortes ardendo de segundo em segundo, a cada novo exalar de um perfume desconhecido que representava os passos mais ousados que dava. Taehan só se sentia perdido e extasiado demais, e as mudanças tão bruscas eram grandes demais para caberem só do lado emocional do coração, ocupando também o espaço racional, que reclamava sem parar sobre tudo dar errado no futuro, sobre seus pés perderem o equilíbrio em cima da enorme corda bamba que terminaria apenas quando já estivesse no auge do sucesso, o que seria difícil demais de alcançar, deixando na pele uma sensação quente de derrota iminente durante toda a caminhada. Para sua sorte, tinha JK para segurar sua mão, para limpar suas feridas dos espinhos. Era emocionalmente dependente dele e tinha plena noção disso. Mas não era como se pudesse simplesmente se obrigar a acabar com isso. Não era como se pudesse se obrigar a caminhar sozinho. Ainda mais nessa nova estrada ainda tão escura e esburacada. Mas estava tentando. E tentar era o que importava. Taehan fechou os olhos e tocou a parte final de Bohemian eu esqueci como se pronuncia. Bohemian Rhapsody, sentindo as notas atingir o fundo de seu coração acelerado. Era a última música do show e JK deveria começar a agradecer o público, mas nada veio além de um silêncio estranho que não era característico dele. Então desceu o rosto e abriu os olhos, piscando algumas vezes para despistar lágrimas ligeiras que contornavam as pálpebras como os ladrões experientes. JK estava sentado em um pequeno banquinho e tinha um violão no colo. Virou para Hosuke perguntando silenciosamente o que ele estava fazendo, já que não tinha planejado mais nada para depois de Queen. Mas Hosuke apenas encolheu os ombros e balançou negativamente a cabeça, dizendo que também não fazia ideia. Arregalou os olhos desesperado. É o fim da noite e eu preparei uma coisinha para esse momento, JK disse, dedilhando algumas cordas em uma melodia que Taehan não reconheceu. Bom, para quem não sabe, Glitter nem sempre foi Glitter. Quando conheci a banda, ela se chamava Poison. Poison tinha outra vocalista. O nome dela era Georgia. Georgia morreu, então eu estou aqui. Mas isso não significa que precisamos esquecer o espírito que ela foi. Então eu quis fazer uma homenagem através das histórias que eu escutei. Não sou tão bom no violão, também não sou tão bom compondo melodias, mas acho que o coração fala melhor que a experiência, não é? Aqui vai. JK começou a tocar. Não era um rock agressivo, era um rock extremamente melancólico, como Georgia era na maior parte do tempo. Era lento e bastante ritmado. Não tão profissional quanto Taehan e Hosuke, mas bom de qualquer forma. Tão bonito e significativo que era impossível não sentir a garganta fechar em uma vontade incontrolável de chorar. Foi o que Taehan fez. Ele começou a chorar. Era singelo no começo, mas ficou forte depois. As lágrimas traçando linhas retas e abundantes para o queixo, pingando em sua guitarra como a chuva fresca que caiu no dia em que Georgia apareceu na garagem pela primeira vez, com aquele sorriso vermelho e bonito, olhos azuis tristes como um oceano distante, daqueles que te engole se você não tomar cuidado. A voz de JK retomou pelo palco e se espalhou para as pessoas, que estavam estáticas demais, observando a canção rodopiar como energia intensa. Aquele tipo de energia pesada que te faz sentir exatamente o que o autor dela sente quando a reproduz. Um olhar do paraíso, e eu tinha tudo para fazer dar certo,
como um milagre que escorre diretamente na cabeça e ilumina cada parte que se perdeu na escuridão. Escuridão densa que eu mesma criei para me proteger do que eu tinha medo de me tornar. J.K. tomou fôlego e continuou, com os braços trabalhando no violão com tanta força que, quando acabasse, estaria com os dedos destruídos por culpa da pressão nas cordas grossas. A alma era minha, mas eu não sentia que me pertencia, porque ela sangrava demais e cegava meus olhos, me fazendo pensar que porra, nada de mim era real, nem mesmo a curta felicidade que eu sentia quando mergulhava dentro de seus olhos castanhos. Taehan esfregou o rosto com mãos trêmulas, tentando manter o controle, mas era difícil demais se manter são depois disso, depois da enxurrada de lembranças que invadiram sua mente sem permissão, mergulhando em milhares de pequenos becos que foram fechados por barreiras invisíveis. Barreiras essas que surgiram logo depois do enterro, uma proteção apavorada para seus sentimentos que sempre foram muito bagunçados, muito intensos, muito dolorosos. Veias sujas e infiéis que sufocam você também. Minha dor não seria o suficiente para fazer você ficar, então as escondi bem no fundo e te mostrei o que tinha de mais belo. A arte pessoal que transbordou e alcançou seu coração, mas não do jeito que eu queria que tivesse alcançado. Meu, mas não meu. Seu, mas não seu. Nosso, mas não nosso. Somos só um bando de pessoas tentando recuperar alguma coisa que perdemos. Uma infância que poderia ter sido boa. Um amor que poderia ter nos transformado. Um ensinamento que poderíamos ter guardado. Nossos dedos, no fim, só perderam forças, deixando conosco a sensação quente de abandono. Um segundo abandono que soou com uma segunda morte. Soluçou e chorou com mais força. Como J.K. conseguia fazer isso? Como ele conseguia ser tão sensível? Como conseguia ler alguém de forma tão bonita? Era muito, era demais. Estava tornando sua respiração grossa, espessa, cheia de pequenas pedras que passavam raspando para dentro de seus pulmões já cansados demais de lutar. Eu sou você. Opa, eu sou eu e você é você. Somos eu e você mesmo que não esteja mais tão perto. Quente e real como uma pessoa deve ser. Então, antes de partir, só não esqueça que existe uma parte de nós dois por aí que representa nossos espíritos em conjunto. O que eu fui quando estive com você e o que você foi quando esteve comigo. Tão doentes e intoxicados, mas tão serenos e sensíveis. O passado não pode ser apagado, mas ele ainda é nosso e você pode escolher usá-lo como base para o futuro, ou simplesmente deixá-lo para lá. De qualquer forma, a marca do meu batom vermelho para sempre estará pregada em você. J.K. terminou a música e a plateia aplaudiu, extasiada. Ele virou para trás e encarou rapidamente cada um ali, principalmente Taehan, então agradeceu pela noite, pela oportunidade e pela recepção. As luzes apagaram de uma vez e Taehan sentiu o braço quente dele circulando em seus ombros. Estava tão quebrado e tão frágil que não se afastou, muito menos o impediu. Então deitou a cabeça no peitoral dele, tendo nuca agarrada por uma mão firme e acolhedora, com dedos acariciando os cabelos ondulados daquela região. Chorou para ele, deixando vazar o que não saiu quando Georgia morreu. Taehan empurrou os sentimentos para fora pela primeira vez, dando todos eles a J.K. como se dissesse: toma, confio em você, pode segurá-los. E aí, foi o que J.K. fez. Entraram aos tropeços no quarto de Taehan. Depois de inúmeras rodadas de tequila no bar principal, conversando sobre George e sobre a música, eles decidiram aproveitar a força do álcool para uma dança intensa na pista, com pulos altos, giros rápidos e passos desconexos, as maquiagens vermelhas e azul neon brilhando na escuridão enfeitada por gelo seco e feixes brancos. Tudo parecia em câmera lenta, a música, J.K., as pessoas. Taehan gostava da sensação, gostava de extravasar assim, com alegria e empolgação, depois de se mostrar vulnerável e chorar tanto. Beijou J.K. em um beco qualquer, pressionando na parede gelada. Beijou a boca dele, o pescoço, o queixo, os ombros de fora naquela blusa ciganinha, o início do peitoral, as bochechas e então a boca de novo. Sentia que precisava urgentemente dele, então voltaram de táxi para o hotel,
Mão esperta tocando seu joelho e sua coxa, sua panturrilha, enquanto dedos fortes esmagavam sua carne. Subiram para o quarto com um desespero transbordando pelos poros, tão necessitados um do outro que os 2 minutos de elevador foram recheados de amassos e sussurros que não significavam nada, mas que também significavam tudo. J.K. empurrou Terran na cama e sentou no colo dele, circulando seu pescoço dourado com os braços firmes e fechando as mãos em sua nuca fervente, um gesto que fez sua boca abrir para soltar um suspiro cheio de desejos, desejos ocultos que, até o fim da noite, seriam saciados. Apertou a cintura dele, fechando os olhos quando sentiu a boca gostosa grudando em seu pescoço para beijos lentos e intensos, cheio de lábios e língua frouxa, com saliva que escorria e pingava em seu ombro, parecendo derreter sua pele. J.K. tirou sua jaqueta jeans e sua camiseta cinza, passando as mãos por todo seu corpo arrepiado, do abdômen ao peitoral e do peitoral até as suas costas largas, com unhas famintas arranhando o caminho inteiro, tão forte que precisou arquear a coluna e arfar, dor gostosa tremulando diretamente em sua espinha sensível. Seu boné foi parar em algum lugar do chão aquecido, e J.K. puxou sua cabeça para trás pelos seus cabelos enormes, mantendo 2 tufos generosos entre os dedos no fim de sua nuca. Olhou para ele que olhou de volta, querendo dizer alguma coisa. Ele estava sorrindo, um sorriso meio encantado e meio cafajeste, mas também estava com um brilho estranho dentro das pupilas dilatadas. Enormes pupilas que cresciam e diminuíam conforme analisavam seu rosto, que estava petrificado em uma expressão séria que não indicava muita coisa. Lindo demais, ele sussurrou, ainda mantendo contato visual. Você é lindo. Terran. Seu coração disparou como um foguete e foi isso que fez sua mente desenrolar todas aquelas malditas questões de antes, todas as dúvidas sem fim. A falta de confiança no próprio instinto que, porra, Terran sabia. Precisava estar sempre certo e indicar o caminho a se tomar. Mas ele estava tão confuso quanto todo o resto, fazendo raiva e tristeza aflorarem dentro do peito. Precisava acabar com isso ou então morreria. Vamos foder, disse. Vamos foder de verdade, foder até o final. J.K. soprou uma risada e esperou que Terran o acompanhasse, claramente achando que tinha sido uma piada. Mas, quando ele não riu, o rosto de J.K. se fechou em uma expressão surpresa que quase beirava de pânico. Sobrancelhas juntas e boca aberta. Isso é sério? Ele forçou mais os dedos em seu cabelo, parecendo nem perceber que estava fazendo isso. Terran soltou um chiado de dor, estreitando um pouco os olhos, muito sério. O quarto ficou completamente silencioso por um tempo, apenas com o som das respirações aceleradas. Mas então J.K. levantou com pressa e arrancou a blusa bonita do corpo, jogando-a com força do outro lado da cama. Sorriso imenso enfeitando lábios borrados de gloss de cereja. Porra, finalmente, ele disse, desabotoando a calça jeans com dedos trêmulos. Eu vou sentar com tanta força nesse pau gostoso, meu Deus do céu. Meu Deus. J.K. chutou a calça e a cueca, avançando em Terran e empurrando o corpo dele pelos ombros, obrigando-o a deitar de costas com as pernas dobradas para fora da cama antes de sentar em seu colo mais uma vez, agora completamente nu. Agora, irei ler quietinho, né? Porque a gente sabe que o shot de glitter é pesado. Vamos lá. Oh!
Meu Deus. Ok. Meu Deus.
Meu Deus. Eu já tô até acostumado, nada mais me surpreende mais. Eu nem fico mais, ó. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.
Meu Deus, vou até comentar. Meu Deus. Até meu cu tá, tá doendo lendo isso. Meu Deus. Meu Deus.
Tô chocado. Tô até sem reação. Caramba. Meu Deus. Ixi. Eita. Vamos lá agora então, ó. Vai ter treta. Não conseguiu falar mais nada, porque sentiu a garganta fechar automaticamente em um espasmo fúnebre que trouxe para fora as pequenas lágrimas que estava tentando guardar desde o momento em que JK escorregou para fora de seu corpo e levantou para encher a banheira. Sensação de tristeza profunda abraçando seu peito como tira-firmes de couro que queriam suprimir seu ar e fazê-lo sufocar até a morte. Cobriu o rosto para tentar impedir JK de vê-lo contorcido em choro. Então um soluço veio atrás do outro e Terran estava chorando como mais cedo, enquanto escutava músicas sobre Georgia, o corpo sofrendo aqueles tremores horríveis que faz a pele esfriar e parecer muito mole para os ossos, quase como se fossem descolar e te fazer desmaiar. Não podia se reconhecer assim, fazendo tantos barulhos horríveis por entre as palmas macias.
com saliva escorrendo para baixo delas, molhando queixo, mandíbula e pescoço em um rastro quente que entrava em contato com quase tudo, inclusive com o seu interior, que parecia tão gelado e tão difícil de manter só para si mesmo, longe daqueles lindos olhos escuros que eram sempre acolhedores e gentis. Respirou fundo, afogou com isso, tossiu e então voltou a chorar, dessa vez com mais força e com mais raiva, porque J.K. estava tentando puxar seu corpo para perto e Taehan não queria isso. Ele não queria estar perto de J.K. Não queria ser tocado por ele outra vez e não queria ser visto dessa forma, tão fraco e tão vulnerável. J.K. estava segurando em seus ombros e resmungando um monte de coisas que Taehan não conseguia escutar, perdido demais no próprio choro e nos próprios pensamentos acelerados que reviviam uma sensação atrás da outra, uma percepção atrás da outra, um fato atrás do outro e memórias que faziam tudo isso, toda essa bola de neve gigantesca que rodava e rodava e rodava desde sua infância, ter sentido completo, uma resposta clara que esteve na frente de seus olhos o tempo todo, tão pertinho de ser alcançada que era quase um sopro singelo em seu nariz. Tentou se afastar, tentou respirar direito, mas não conseguiu. Então só grunhiu de raiva e se debateu como uma criança pensando no que seu pai diria se o visse desse jeito, nu em cima da cama de um homem, com a boca recheada de saliva dele, com o interior ainda piscando e implorando por uma coisa que só ele poderia dar, com o coração batendo acelerado e dolorido por uma infinidade de sentimentos que nunca apareceram enquanto esteve com mulheres bonitas e meigas e mulheres facilmente aceitas por qualquer um. Era uma vergonha e uma decepção e sabia disso. Seu cérebro sabia disso, seu corpo sabia disso, queimando de segundo em segundo com as lembranças do que fizeram, de todas as coisas que fizeram, desde o primeiro olhar, quando J.K. apareceu no maldito prédio com a maldita maquiagem preta e a maldita caixa de roupas, desde o primeiro beijo com aquele gosto proibido e desde a primeira transa, enrolados em lençóis sedosos, comprimindo um peito desesperado no outro e conectados com tanta força que nada e nem ninguém conseguiria escapar. Era isso no fim. Taehan não conseguia mais negar, muito menos esconder. Era esse ponto final. Não dava mais para reverter, então só precisava dizer: "Estou apaixonado por você", gritou de súbito, empurrando-o para longe para que pudesse encará-lo nos olhos. Olhos arregalados e completamente assustados. "Eu sou gay e estou apaixonado por você", gritou de novo, garganta queimando como se tivesse cuspindo veneno, lágrimas transbordando pelas bochechas com ainda mais força. "Está bom pra você agora? Você está satisfeito agora?" Oh, mano. Tai, e nunca consegui olhar pra uma garota do jeito que olho pra você. Bateu com as duas palmas da mão bem espalmadas no peitoral de J.K., que se inclinou um pouco para trás, tentando segurar seus pulsos, mas falhando de imediato. Nunca consegui tocar em uma garota do jeito que toco em você. Nunca consegui sorrir para uma garota do jeito que eu sorrio pra você. Nunca consegui sentir por uma garota que eu sinto por você, J.K. J.K. piscou, atúrdido, e tentou outra aproximação, mas Taehan o empurrou novamente, mandando-o ficar no mesmo lugar, sem se esgueirar para frente sem tocá-lo. "Você não está fazendo nada de errado", ele disse. Estava tentando soar calmo, mas sua voz perdeu a força no final e se transformou em sussurro. "Taehan, olha para mim. Ei, olha aqui. Meu bem, olha para mim, por favor. Não me chama desse jeito", resmungou agora, chorando silenciosamente, apenas lágrimas quentes rolando pelas bochechas vermelhas. "Vai embora, J.K., vai embora, eu quero ficar sozinho." "Não, tá, espera um pouco, vamos conversar." J.K. se inclinou tentando capturar seu rosto que estava voltado para baixo, para as pernas cruzadas e cobertas pelo lençol. "Tai, por favor, vamos conversar." O Tai balançou negativamente a cabeça e enfugou, muito confuso, e essa confusão era o que estava fazendo ele desejar que J.K. simplesmente saísse. Porque estava difícil lidar com tudo isso, lidar com o mundo desmanchando bem em cima de suas costas e com seu coração acelerando todas as vezes que escutava ele dizendo qualquer coisa. "Sai!" ordenou, apontando para a porta. "Sai logo, J.K., meu... sai!" berrou, colocando-se de joelhos para empurrá-lo com mais força. 1, 2, 3 e 4 vezes batendo sem parar no peitoral quente e largo.
peitoral que parece tão acolhedor e segurou minutos antes. Sai logo daqui, vai embora, some, desaparece da minha frente, não! JK berrou de volta, puxando o rosto de Taehan com as duas mãos, colocando as testas mesmo que ele estivesse tentando se afastar. Eu amo você, Taehan. Parou, engasgado com a própria saliva. Arregalou os olhos e encarou os de JK, que eram tão profundos e tão verdadeiros, tão malditamente sinceros, passando tudo o que o coração dele sentia do jeito mais puro possível, com aquele brilho esperançoso que parecia apenas existir dentro de filmes clássicos de romance. O que saiu quase como um sopro. JK abraçou seu corpo, afundando um rosto choroso em seu pescoço. Ele estava quase chorando, mas era fraco e quase inaudível, com pequenos soluços que brilhavam em sua pele e tornavam a respiração mais espessa, mais grossa, mais difícil. Sou perdidamente apaixonado por você, ele resmungou com uma boca repleta de saliva, molhando o que conseguia alcançar. Não me afasta de novo, por favor. Não faça isso. Nós podemos dar um jeito, eu vou cuidar de você, eu não vou deixar ninguém te machucar, por favor. Nós não estamos fazendo nada de errado. Não somos criminosos, nós, tá? E meu bem, por favor, não faça isso. Taehan fechou os olhos, pensando no pai mais uma vez. O rosto dele ainda bem vivido, deslizando de um lado para o outro como uma ameaça bastante verdadeira. Uma ameaça que se concretizaria em algum momento se Taehan simplesmente aceitasse. Não podemos, sussurrou, afastando JK com muita dificuldade. Não posso fazer isso, não podemos, é errado. JK sacudiu a cabeça com força, segurando firme em seus ombros para manter seu corpo no lugar. Corpo nu ainda de joelhos em cima da cama, a única cúmplice da noite. Não estamos fazendo nada de errado, ele disse praticamente e gemeu a resposta. Você não está fazendo nada de errado. Olhou para ele, esperando sentir segurança. Quando os segundos se tornaram em minuto, Taehan decidiu que não estava sentindo nada. Vai embora, pediu de novo, com apenas um fio cansado de voz. Só vai embora de uma vez. JK abriu a boca surpreso. Você prometeu, ele resmungou, parecendo indignado e ao mesmo tempo destruído. Você prometeu que ficaria. Taehan respirou fundo e, em um ímpeto de coragem, deu de ombros, deitando de costas para ele e afundando o rosto no travesseiro. Isso serviu de resposta para JK, que largou seus braços e, sem falar mais nada, levantou da cama, pegou as sopas pelo chão e saiu do quarto. Não acredito. Ah, meu Deus do céu. Ah, mano, que capítulo. Meu Deus. Mano, eu não sei nem o que falar. Tipo... Sim. Não sei nem o que falar. Tô surpreso demais. E vocês? Como vocês estão se sentindo? Tipo, galera, meu Deus, que capítulo. Mas, pô... É foda. O que se passa na cabeça do Taehan, ele se sabota muito, né? Eu tô muito ansioso pro próximo capítulo, né? Muito mesmo. Estamos quase chegando na reta final agora. Faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 capítulos. Então, seres humanos, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E vejo vocês... Agora é quando? Hoje é terça. Quinta-feira com mais episódio de Glitter. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!